Bom final de tarde, estamos chegando com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as notícias e as informações do dia do agronegócio, também da economia, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, e também teremos as cotações desta terça, hoje dia 17 de julho de 2018. A partir de agora, está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Como sempre, começamos falando sobre questões internacionais relacionadas ao agronegócio. E a gente começa aqui com a expectativa das condições das lavouras, divulgado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo o mais recente relatório do departamento, 72% das lavouras de milho nos Estados Unidos apresentam boas condições, considerando a data do dia 15 de julho. De acordo com o órgão, no mesmo período do ano passado, o percentual era menor, 64%. Em relação a esse dado também, agora falando sobre a soja, segundo esse dado, 69% das lavouras de soja norte-americanas apresentam boas condições, considerando também a data de 15 de julho, um recuo aí semanal de 2%. De acordo com o órgão, no mesmo período do ano passado, o percentual era de 61%. Segundo o departamento, 65% da safra está no estágio de floração, contra a média de 45% dos últimos 5 anos. Temos também estimativas do USDA para a safra do milho na China. Produção de milho na China na temporada 2018-2019 deve atingir 222 milhões de toneladas, uma alta de 2,7% se comparar com o resultado do ciclo anterior. Segundo o departamento, a redução na estimativa decorre das secas que diminuíram a área plantada para 36,2 milhões de hectares, é a explicação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China deve motivar ajustes no fluxo de comércio internacional da soja, que podem atrair outros compradores para a oleaginosa norte-americana, segundo apontou a consultoria INTL FC Stone no relatório Perspectivas para Commodities referente ao terceiro trimestre. Segundo a consultoria, por mais que as estimativas apontem para uma queda das exportações norte-americanas de soja, esse efeito tenderia a ser mais relevante no curto prazo. Com algum tempo para ajustes, os fluxos de comércio internacional de soja devem ser alterados, com outros países, excluindo a China, comprando soja dos Estados Unidos, atraídos por preços mais baixos, e os chineses tentando comprar o máximo de soja possível da América do Sul e de outros produtores menores na Ásia, deslocando outros demandantes, segundo disse a consultoria. Além disso, conforme a FC Stone, por mais que a China esteja comprando pouca soja norte-americana, há alguns meses já, a importação chinesa, as importações chinesas devem chegar perto de 100 milhões de toneladas, o que provavelmente demandará que o país asiático busque ao menos uma parte da sua necessidade de suprimento nos Estados Unidos. Outros produtores, principalmente o Brasil, não são capazes de fornecer toda essa soja, sem contar com o grão norte-americano. Para o trigo, a consultoria destacou que a colheita nos Estados Unidos e também no Mar Negro e a expansão diária do Mercosul podem manter os preços sob pressão. A possível expansão de 7% na área plantada argentina em relação ao ciclo anterior fortalece a perspectiva de aumento do market share do país no próximo ciclo, uma vez que as exportações no primeiro semestre deste ano estão bastante aquecidas. Com relação ao algodão, a consultoria destacou que o Brasil deve ter safra cheia e assumir a terceira posição entre os maiores exportadores na temporada 17-18. Quanto ao setor sucroenergético, o excedente global de açúcar nos ciclos 17-18 e 18-19 deve pressionar as cotações da commodity, ofuscando o suporte do clima mais seco e do mix alcooleiro no centro-sul do país. Temos também informação relacionada à União Europeia, que, segundo o comissário europeu de Agricultura, Phil Hogan, disse ontem que a União Europeia não está satisfeita com os progressos das negociações para firmar um acordo comercial com o Mercosul, aí incluindo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Inclusive, ele destacou a hipótese de um pacto definitivo que deveria ser anunciado ainda nessa semana. Apesar das expectativas geradas por alguns,
Não estamos satisfeitos com o progresso que foi feito e não vai haver acordo nessa semana, disse Hogan, depois de uma reunião com os ministros dos 28 países membros da União Europeia em Bruxelas. Ele citou também como problemáticas 7 capítulos, identificados em dezembro de 2016 como relevantes para a União Europeia, que seriam carros, peças de veículos, regras de origem, licitações, serviços marítimos, produtos lácteos e indicações geográficas. Pela falta de progresso nos grupos técnicos na semana passada, disse ele, não vai haver nenhum resultado propício, positivo e durável nessa semana sobre o Mercosul. Fontes dizem que o principal obstáculo para chegar ao acordo é a avaliação dos europeus de que as negociações não avançaram o suficiente para levar o diálogo a um nível político. Os chanceleres do Mercosul vão participar amanhã, quarta-feira, dia 18, de uma reunião com a comissária de comércio, Cecília Malmström, num encontro paralelo à cúpula ministerial União Europeia e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Eládio Loizaga, disse no início de julho que os chanceleres do bloco querem uma conclusão das negociações ainda neste semestre, mas ele ressaltou que seria melhor que o acordo pudesse ser anunciado neste mês. A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Cooxupé, que fica no sul de Minas, considerada a maior no setor do mundo, informa que o trabalho de colheita dos cooperados, que se iniciou oficialmente em 28 de maio, atingia quase metade do total até sexta-feira da semana passada, dia 13, 46,30%. Na sexta anterior, o índice era de 38,74% da colheita da safra do café. Temos também destaque aqui, informação sobre que o Ministério da Agricultura aprovou o zoneamento agrícola de risco climático, chamado ZARC, para as culturas de arroz de sequeiro e irrigado, girassol e milho, primeira safra de 2018-2019. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União. Segundo a pasta, em nota, nos próximos dias vai ser atualizado o zoneamento de outras culturas de verão, como soja, feijão primeira safra, feijão calpi e algodão. O zoneamento é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados a fenômenos climáticos adversos e permite a cada município identificar a melhor época de plantio da cultura nos diferentes tipos de solo e também em ciclos cultivares. A moagem de cana-de-açúcar em Minas Gerais atingiu 24,8 milhões de toneladas ao final da segunda quinzena de junho. Esse dado significa uma alta de 7% sobre o volume processado no mesmo período da temporada anterior. No acumulado da safra 2018-2019, o estado processou 38,15% das 65 milhões de toneladas previstas, segundo informações do CIAMIG, que também diz que a produção de açúcar totalizou 1.200.000 toneladas no acumulado da safra, que significa um recuo de 17% sobre o montante produzido na safra passada. Por outro lado, a produção de etanol cresceu 38%, com 1,1 bilhão de litros produzidos. Nesta safra, o mix de produção está mais alcooleiro, com 61% da cana destinada para o etanol, ante 49% na safra anterior. Ainda no acumulado da safra, o CIAMIG destaca que o total de açúcares totais recuperáveis está 2% acima do mesmo período da safra 2017-2018, totalizando 126,5 quilos por tonelada de cana. A colheita de milho de inverno no Paraná avançou 3 pontos percentuais ante a semana anterior e atingiu 6% da área plantada da safra 17-18 até ontem, segundo informou o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, em levantamento semanal. Os trabalhos, segundo dados, seguem bastante atrasados em relação ao mesmo período do ano passado, quando 30% da colheita já tinha sido concluída. Da safra que ainda está no campo, 29% das plantações estão em boa situação, 49% em condições médias e 22% em situação ruim. De acordo com o DERAL, 60% da safra está em maturação. Em relação agora ao preço das hortaliças, as hortaliças negociadas nas principais centrais de abastecimento, as CEASAs do país, registraram queda nos preços médios no mês de junho, segundo o boletim ProHort divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A retração nas cotações reflete o restabelecimento da oferta dos produtos que foi afetado pela greve dos caminhoneiros.
Além do fim dos protestos, a entrada de várias culturas no mercado a partir do segundo semestre contribui também para preços menores. E, inclusive, a Conab deu como exemplo a cebola, que chegou a registrar uma diminuição de 40,85% no preço na Ceasa em Recife. Também seguiram as tendências de baixa o tomate, que teve maior queda registrada em Fortaleza, 42,2% de queda. Também a alface, que teve como destaque em Recife uma redução de 54,5%, e a cenoura, que em Goiânia reduziu 41,4%. A batata, no Rio de Janeiro, caiu 30,6%. Os preços das frutas, por sua vez, ficaram mais caros. Ao analisar o comportamento da comercialização no atacado, foi verificado alta em 3 dos produtos analisados. A maior demanda pela maçã influencia na alta de até 16,9% registrada no Rio de Janeiro. A baixa oferta do mamão impulsionou o aumento nas cotações. No caso da banana, a entrada da fruta da Colômbia e do Paraguai refletiram na elevação dos preços no atacado. O Ministério da Agricultura revisou a estimativa para o valor bruto da produção agropecuária em 2018 a 562 bilhões e 400 milhões de reais. O montante representa uma queda de 1,91% em relação aos 573,4 bilhões obtidos no ano passado, mas é 1,88% maior que os 552 bilhões estimados no último levantamento, que foi divulgado em junho. Em nota, a pasta destacou que, do total, o segmento agrícola vai representar 383,3 bilhões de reais, queda de 0,29% em relação a 2017. E a pecuária, outros 179,1 bilhões, queda de 5,21% em relação a 2017. E as exportações do agronegócio em junho gaúcho caíram 25% em receita e 30% em volume ante maio. Foram embarcados no último mês 1.825.000 toneladas com faturamento de 1 bilhão e 16 milhões de dólares. São dados do relatório de comércio exterior do agronegócio do Rio Grande do Sul, da FARSUL, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. A queda pode ser atribuída ao tabelamento do frete, que segurou o escoamento no último mês. Na comparação com o mesmo mês, junho de 2017, a receita recuou 10,6% ante os 1 bilhão 137 milhões de dólares faturados, e os embarques foram 14,4% menores em relação ao volume de 2,132 milhões de toneladas registrado em junho do ano passado. Segundo a FARSUL, na comparação entre maio a junho, as exportações de carnes foram as que mais caíram em faturamento, 42,5%. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Conheça, saiba mais acessando o site bortoliniimoveis.com.br. Vamos então agora às notícias relacionadas à economia. A União Europeia e o Japão assinaram hoje um acordo comercial ambicioso que elimina quase todas as tarifas entre as partes. A iniciativa, em grande medida fechada no fim do ano passado, teve assinatura adiada nesse mês. Os dois lados têm comemorado o acordo, que cobre 1/3 da economia global e mais de 600 milhões de pessoas. A expectativa é de que os preços do vinho e da carne de porco da Europa caia para os consumidores japoneses, enquanto a Europa poderá comprar mais barato partes de maquinário, chá e peixes. O acordo elimina 99% das tarifas sobre produtos japoneses para a União Europeia e 94% das tarifas de importações europeias para o Japão, o que deve chegar ao longo dos anos ainda a 99%. A diferença ocorre por exceções como o arroz, produto cultural e politicamente sensível e que é protegido há décadas no Japão. E, inclusive, essa assinatura ela ocorre em meio a tensões comerciais pelo mundo, especialmente entre China e Estados Unidos. O Japão trabalha ainda em outros acordos comerciais, inclusive com várias nações do Pacífico, do qual os Estados Unidos se retiraram, segundo as informações que temos
da Associated Press. Vamos falar agora sobre 13º salário. Eu comentei ontem, né, que estava para ser assinado então o decreto, pois o governo publicou hoje no Diário Oficial da União o decreto que antecipa a primeira parcela do 13º salário para aposentados para agosto. Até 50% do benefício poderá ser depositado neste primeiro pagamento. A medida, de acordo com a estimativa do governo, vai representar uma injeção de 21 bilhões de reais na economia. Lembrando também que a outra parcela do abono anual vai ser paga no mês de novembro. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou hoje um reajuste de 45,52% na receita anual de geração de 69 usinas hidrelétricas que atuam no regime de cotas. O que significa isso? Vai provocar um aumento nas contas de luz, que são estimados entre 0,02% a 3,86%, segundo a ANEEL, com um impacto médio de 1,54%. Esse impacto na conta de luz vai depender da data do reajuste aprovado pela ANEEL e da quantidade de cotas que cada distribuidora compra das hidrelétricas. O volume de cotas de cada distribuidora representa, em média, 22,64% dos contratos de energia das concessões. E o indicador antecedente composto da economia para o Brasil fechou o mês de junho com uma queda de 0,1% na comparação com maio, segundo informações divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e também o The Conference Board. Com um leve recuo, o indicador fechou a 112,7 pontos. Das 8 séries componentes do indicador, 4 contribuíram para a queda. Destaque para o índice de expectativa do consumidor, que recuou 4,5% no período. Na mesma base de comparação, o indicador coincidente composto da economia, que mensura as condições atuais da economia, registrou alta de 2,2%. E aí os especialistas no assunto destacam que o resultado dos indicadores mostra que os efeitos negativos decorrentes da paralisação dos caminhoneiros no mês de maio, elas não foram tão profundas quanto inicialmente captados pelos indicadores de expectativas. Mesmo assim, a recomposição do nível de atividade parece ocorrer de forma a indicar que uma reversão do ciclo econômico, por enquanto, é pouco provável. E também temos outro dado que inclusive mostra aí essa questão da economia brasileira, ela está num ritmo bem baixo daquilo que estava sendo esperado. A intenção de consumo das famílias. Esse dado ele é medido, essa intenção, né, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Os dados mostram um recuo de 1,8% de junho para julho, atingiu 85,1 pontos numa escala de 0 a 200. De acordo com a CNC, os consumidores estão insatisfeitos em relação ao nível de consumo há 42 meses e não há grandes perspectivas se a economia não voltar a crescer de forma sustentada. Os 7 componentes do índice recuaram de junho para julho, com destaque para as pioras na perspectiva de consumo, que caiu 3,9%, momento para a compra de bens duráveis, também queda de 3,9%, e perspectiva profissional, que também caiu 2,3%. Vamos agora fechar a parte de economia com as informações relacionadas à Bolsa de Valores. A análise dos analistas, né, sobre o desempenho da Bolsa hoje é que depois de iniciar o pregão em baixa, o Ibovespa acelerou os ganhos hoje à tarde, retomou o nível dos 78 mil pontos e seguiu a melhora do humor no exterior depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu testemunho ao Senado norte-americano. O dólar, por sua vez, acentuou as perdas na reta final do pregão, registrando o melhor desempenho contra a moeda americana entre os seus pares globais. A Bolsa Brasileira fechou hoje com ganhos de 1,93% e fechou aos 78.130 pontos. Já o dólar comercial caiu 0,49%, fechou cotado a R$ 3,8460 na venda. Vamos agora às informações do tempo, clima. Começamos hoje então com a região sul. A gente pode ver no mapa, né, que tem uma região em que tem chuva prevista, especialmente na parte mais sul ali da região sul e também no sul do Rio Grande do Sul. E o restante da região ali a gente vê que o tempo fica bom.
A previsão então do clima-tempo para esta quarta-feira diz: instabilidades provocam chuva no centro e no sul do Rio Grande do Sul, risco de ventos fortes no noroeste do Rio Grande do Sul. Há previsão de nevoeiro no Vale do Itajaí. Nas demais áreas o sol aparece e o tempo fica firme. Agora a previsão do tempo para amanhã, quarta, dia 18, para a região centro-oeste. A gente vê no mapa que a região está com tempo limpo, né? Com previsão de sol. Dia de sol, temperatura alta no centro-oeste do Brasil, faz calor e nas horas mais quentes do dia a umidade do ar diminui de forma significativa. Essa é a previsão para a região centro-oeste. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis, que você pode saber, conhecer mais acessando o site bortoliniimoveis.com.br. Vamos então finalizar o nosso Destaque Rural Notícias com essa parte das cotações, né, para saber como é que estão aí os principais produtos, como é que se desempenharam hoje, nesta terça, dia 17 de julho. A gente começa com o farelo de soja em Ponta Grossa, o valor da tonelada R$ 1.430. Em Paranaguá, R$ 1.450. A saca de soja agora em Passo Fundo, R$ 82,00. Em Paranaguá, R$ 90,00. Em Rio Grande, R$ 87,50. E em Rondonópolis, R$ 77,00. Agora a saca do milho, em Passo Fundo, R$ 39,00. Em Ponta Grossa, R$ 36,00. Em Rondonópolis, R$ 25,00. O trigo tonelada em Santa Rosa, R$ 900,00. Em Dourados, R$ 1.030,00. Em Cascavel, R$ 1.050,00. E em Carazinho, R$ 900,00. O arroz agora. Arroz em casca em Pelotas, R$ 41,50. Cachoeira do Sul, R$ 41,85. Em Jaraguá, R$ 40,00. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 125,00. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 135,00. O boi gordo em Barretos, arroba, R$ 142,00. A arroba do boi gordo em Tocantins, R$ 130,00. E o quilo do boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 5,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, média R$ 3,00. E o suíno vivo, média no estado, R$ 2,80 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Voltamos amanhã às 18 horas. Lembrando que você pode acompanhar o programa ao vivo, sempre de segunda a sexta às 18 horas e também gravado depois nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Mais informações sobre o agronegócio você consegue também acessando o site destaquerural.com.br. Se você quiser saber mais, tirar dúvidas, dar sugestões, você pode também comentar aí nas redes sociais e também pode utilizar o WhatsApp. Temos agora um número 54991169140, 54991169140, que você pode utilizar para se comunicar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.